A pintura estava encostada entre outras dezenas de obras num leilão de antiguidades no bairro da Luz, em São Paulo, quando Gustavo Mendonça anotou pela primeira vez. Era uma tarde de agosto de 2019 e o colecionador de arte histórica percorria os lotes com a atenção meticulosa de quem conhece cada período, cada técnica, cada traço característico do século XIX brasileiro. Tinha comprado dezenas de peças ao longo dos anos, retratos de fazendeiros, paisagens rurais, naturezas mortas executadas por pintores esquecidos. Mas aquela tela chamou sua atenção de imediato. A obra media aproximadamente 80 por 60 centímetros, emoldurada em madeira escura com detalhes entalhados. Representava um homem de meia idade, bigode espesso, terno negro de corte formal, sentado numa cadeira de madeira. Ao fundo, uma cortina pesada de tom bordô e uma janela por onde se via, difusa, uma paisagem rural. O rosto do retratado era severo, quase melancólico, com olhos fundos que pareciam fixar o observador. A assinatura no canto inferior direito estava desbotada, mas ainda legível. A de Figueiredo, 1880. Gustavo conhecia o nome. Antônio Figueiredo havia sido um retratista ativo no interior de São Paulo durante a segunda metade do século XIX, especializado em retratos de proprietários rurais e suas famílias. Suas obras raramente apareciam no mercado. Aquela pintura, apesar do verniz amarelado e de pequenas rachaduras na superfície, estava em condição razoável. O preço estimado era modesto. Ele a arrematou sem concorrência. 2 semanas depois, em seu ateliê particular no bairro de Pinheiros, Gustavo iniciou o processo de limpeza e restauração. Utilizava uma lupa de aumento com luz LED ajustável, solventes suaves, bisturis finos. Era um trabalho lento, reverente. A camada de verniz oxidado começou a ceder sob a aplicação cuidadosa de gel removedor. As cores originais reapareciam: o negro profundo do terno, o tom rosado da pele, o vermelho vibrante da cortina. Foi ao limpar a região do braço direito do retratado que Gustavo parou. Sob a lupa, ampliado 5 vezes, havia algo no pulso do homem. Algo que não deveria estar ali. Ele ajustou a intensidade da luz. Inclinou a tela, aumentou a magnificação para 10 vezes. O coração dele acelerou. No pulso esquerdo do homem, discretamente visível entre a manga do paletó e a mão que repousava sobre o joelho, havia um objeto retangular, fino, com uma superfície que refletia a luz de modo diferente do resto da pintura. Parecia metálico. E na superfície daquele objeto, em traços minúsculos mas inequívocos, havia números digitais. 1247. Gustavo afastou-se da tela. Voltou, olhou novamente. Aquilo era impossível. A pintura era datada de 1880. Relógios de pulso ainda eram raros naquela época, usados quase exclusivamente por mulheres como joias decorativas. Relógios digitais, com displays eletrônicos, só existiriam quase 1 século depois. Ele fotografou o detalhe com uma câmera profissional, ampliou a imagem no computador. A cada zoom, a evidência se tornava mais clara. O objeto no pulso do homem tinha a forma exata, a proporção precisa de um relógio digital moderno. Não era uma sombra, não era um defeito da tela. Era parte da composição original, pintado com a mesma técnica, a mesma tinta envelhecida, a mesma craquelê característica de obras do século XIX. Gustavo Mendonça passou a noite inteira olhando para aquele detalhe. Todas as explicações racionais pareciam insuficientes. Não era uma falsificação recente. A tela, o pigmento, o estilo, tudo indicava autenticidade. Não era uma restauração mal feita. Aquela região nunca havia sido retocada. Não era um erro de percepção. O objeto estava ali, indiscutível, anacrônico, impossível. Na manhã seguinte,
Ele fez o que qualquer pesquisador faria diante do inexplicável. Decidiu investigar. Para compreender a impossibilidade daquele detalhe, era necessário mergulhar no contexto preciso em que a obra foi criada. O ano de 1880 marcava um período de transformações lentas, mas profundas na sociedade brasileira. O Império de Dom Pedro II vivia seus últimos anos de estabilidade. A escravidão ainda era legal. A Lei Áurea só seria assinada em 1888. E a economia agrária dependia quase inteiramente do trabalho escravizado nas fazendas de café do interior paulista. Naquele tempo, a fotografia já existia há décadas, mas ainda era cara e inacessível para a maioria. Retratos pintados continuavam sendo a forma principal pela qual famílias abastadas registravam sua imagem e seu status social. Contratar um pintor era um ato de prestígio. Esses artistas viajavam de fazenda em fazenda, passavam dias ou semanas executando encomendas. Os retratados posavam com roupas formais, objetos simbólicos, livros, bengalas, charutos, correntes de ouro. Cada elemento na composição era intencional, carregado de significado. Antônio Figueiredo era um desses pintores itinerantes. Nascido em Campinas em 1844, filho de um ourives português e de uma costureira brasileira, ele aprendeu a pintar como aprendiz no ateliê de um retratista francês estabelecido em São Paulo. Aos 20 anos, já aceitava encomendas próprias. Seu estilo era sóbrio, realista, tecnicamente competente sem ser excepcional. Não alcançou fama nacional, mas teve clientela constante entre fazendeiros do interior. Os registros sobre Figueiredo eram escassos. Gustavo encontrou menções ao nome em catálogos de leilões antigos, em inventários de coleções particulares, em algumas notas de jornal. No Arquivo Público do Estado de São Paulo, localizou uma breve biografia publicada em 1912 por um historiador local, mencionando que Figueiredo havia trabalhado nas regiões de Campinas, Itu, Sorocaba e Piracicaba entre 1865 e 1895, ano de sua morte. Quanto aos relógios, em 1880, os relógios de bolso eram o padrão masculino. Objetos de precisão mecânica, geralmente de ouro ou prata, presos a correntes e guardados no colete. Relógios de pulso eram considerados femininos, frágeis, inadequados para homens. Apenas na Primeira Guerra Mundial, décadas depois, os soldados começaram a usá-los por praticidade, popularizando o acessório masculino. E relógios digitais. Esses só surgiriam na década de 1970, com o desenvolvimento da tecnologia de cristal líquido e displays LED. O primeiro relógio de pulso digital comercial foi lançado em 1972. Não havia, em 1880, nenhuma tecnologia, nenhum conceito, nenhuma possibilidade física de existir um relógio digital. Portanto, o detalhe na pintura não fazia sentido. Era um anacronismo brutal, uma impossibilidade histórica pintada com perfeição técnica numa tela autêntica do século XIX. Gustavo sabia que precisava de respostas, e para encontrá-las, precisava descobrir quem era o homem retratado. Gustavo começou pela assinatura. A La Figueiredo, 1880, estava clara, mas não havia título, dedicatória ou qualquer anotação no verso da tela. A moldura original tinha sido substituída em algum momento, eliminando possíveis inscrições. Ele precisava de outra pista. Voltou ao leilão, onde comprara a obra, e conversou com o organizador, um antiquário chamado Sérgio Linhares, que administrava a casa de leilões havia 30 anos. Sérgio consultou os registros. A pintura havia sido consignada por uma família de Itu, interior de São Paulo, que estava liquidando o espólio de uma tia falecida. O nome da consignante era Beatriz Almeida Sampaio. Gustavo conseguiu o contato. Beatriz,
Uma mulher de 60 e poucos anos atendeu ao telefone com cortesia, mas pouco entusiasmo. Disse que a pintura estava na casa da tia havia décadas, pendurada num corredor coberta de poeira. Ninguém na família sabia quem era o retratado. Essas coisas antigas, ninguém ligava muito, ela explicou. A tia, falecida aos 91 anos, nunca comentara sobre a obra. A senhora sabe se a pintura veio de algum outro lugar? Alguma fazenda, talvez? Olha, minha tia morava na mesma casa desde que casou, em 1950, mas a família é de Itu há gerações. Meu bisavô tinha fazenda de café ali perto. Pode ser que tenha vindo de lá. Gustavo anotou tudo. Pediu autorização para consultar documentos familiares, se houvesse. Beatriz disse que havia um baú com papéis antigos na casa da tia, mas que ninguém havia mexido neles. Marcaram uma visita. 2 semanas depois, Gustavo viajou até Itu. A cidade, fundada no século XVII, fora um dos centros econômicos de São Paulo durante o Império, enriquecida pelo açúcar e, depois, pelo café. Muitas fazendas históricas ainda resistiam nos arredores, transformadas em museus ou hotéis. A casa de Beatriz era antiga, mas bem conservada. No andar superior, num quarto que servia de depósito, estava o baú. Madeira escura, ferragens enferrujadas, cheiro de mofo. Dentro, pilhas de documentos amarelados, fotografias desbotadas, cartas amarradas com barbante. Gustavo passou horas ali, separando papéis, organizando por data. Encontrou certidões de nascimento e casamento, inventários de fazenda, recibos de compra de escravizados, documentos que gelavam o sangue, mas que faziam parte da história brutal daquela família. Encontrou também um caderno de contabilidade de 1878, anotações sobre colheitas, listas de trabalhadores, e encontrou uma carta. Era datada de março de 1880, escrita à mão em papel timbrado de uma fazenda chamada Santa Mônica, localizada nos arredores de Itu. A carta era assinada por João Batista Sampaio e endereçada a um tal Comendador Álvaro Tavares, de Campinas. O conteúdo era breve, formal. Prezado comendador, confirmo a encomenda do retrato conforme acordado. O pintor Figueiredo virá na próxima semana e concluirá o trabalho em 10 dias. Solicito que Vossa Senhoria envie o adiantamento combinado. Respeitosamente, João Batista Sampaio. Gustavo fotografou a carta. João Batista Sampaio. Aquele devia ser o nome do retratado. No arquivo público de Itu, ele encontrou mais informações. João Batista Sampaio nascera em 1835, filho de fazendeiros. Casara-se em 1860 com Clara Mendes, com quem teve 4 filhos. Era proprietário da Fazenda Santa Mônica, uma das maiores produtoras de café da região. Nos registros paroquiais, constava que ele morrera em 1893, aos 58 anos, de febre prolongada, provavelmente malária ou tifo, doenças comuns na época. Nos jornais da época, Gustavo encontrou 2 menções ao nome. Uma, de 1875, anunciava a exportação de sacas de café da fazenda. Outra, de 1884, noticiava uma doação de João Baptista à Igreja Matriz de Itu para reformas. Era um perfil típico. Homem branco, proprietário rural, católico, conservador. Nada de excepcional. Nada que explicasse o detalhe impossível na pintura. Mas Gustavo não desistiu. Foi no Museu Republicano de Itu, instituição dedicada à preservação da memória histórica da cidade, que Gustavo encontrou a peça final do quebra-cabeça. A conservadora-chefe, Troti, Fernanda Esteves, conhecia bem a história das famílias locais. Quando Gustavo mencionou o nome de João Batista Sampaio, ela ergueu as sobrancelhas. Esse nome eu conheço. Temos um documento aqui que pode interessar. Ela o levou até a sala de documentos raros. Numa caixa de arquivo deslizante, protegido por papel neutro, estava um pequeno caderno encadernado em couro gasto. Na capa, em letras douradas quase apagadas,
J.B. Sampaio, 1879-1881. Era o diário pessoal de João Batista. Gustavo calçou luvas de algodão. Abriu o caderno com cuidado extremo. As páginas estavam frágeis, amareladas, cobertas por uma caligrafia miúda e inclinada. A maioria das entradas era trivial. Anotações sobre o clima, preços do café, visitas recebidas. Mas havia uma entrada, datada de 11 de março de 1880, que fez o coração de Gustavo disparar. Hoje recebi o pintor Figueiredo na fazenda. Homem discreto, de poucas palavras. Iniciamos o retrato conforme o acordado. Ele pediu que eu me sentasse com as mãos sobre os joelhos, na postura habitual. Escolhemos o salão principal como cenário. Durante as sessões, conversamos pouco. Mas Figueiredo me pareceu um homem de pensamento peculiar. Perguntou-me sobre o tempo, sobre a passagem dos dias, sobre como eu media minha vida. Respondi que possuo um relógio de bolso que pertenceu a meu pai. Ele assentiu, mas não disse nada mais. Houve um momento estranho. No terceiro dia, enquanto pintava meu braço, ele interrompeu o trabalho e ficou olhando para o pulso, como se visse algo que eu não via. Perguntei se havia algum problema. Ele respondeu: "Nada, senhor. Apenas imaginando algo que ainda não existe." Não compreendi. Gustavo leu e releu aquela passagem. Continuou folheando o diário. Encontrou outra entrada, de 20 de março. Figueiredo terminou o retrato hoje. A obra está magnífica. Reconheço-me na tela, mas há algo na pintura que não consigo nomear. Ele pintou tudo com exatidão. Meu terno, a cadeira, a cortina, a janela. Mas quando olho para meu pulso no retrato, sinto uma estranheza. Como se houvesse ali uma sombra ou um objeto que não estava presente durante as sessões. Perguntei a Figueiredo sobre isso. Ele apenas sorriu e disse: "É o tempo, senhor. Apenas o tempo." Paguei o combinado e ele partiu. Gustavo fechou o caderno devagar. Olhou para Fernanda, que aguardava em silêncio. "Ele sabia", murmurou Gustavo. O pintor sabia. A descoberta do diário não resolveu o mistério. Na verdade, o aprofundou. De volta ao seu ateliê, Gustavo analisou novamente a pintura, agora com olhos diferentes. Submeteu a tela a exames de fluorescência ultravioleta, que confirmaram a autenticidade dos pigmentos, todos consistentes com materiais usados no século XIX. Não havia camadas sobrepostas, nenhuma intervenção posterior. O relógio digital fora pintado na mesma época que o resto da obra, com a mesma tinta, pela mesma mão. Ele contatou especialistas em história da arte, químicos, conservadores. Todos ficaram perplexos. Alguns sugeriram que Figueiredo poderia ter pintado algo parecido com um bracelete ou uma pulseira, que décadas de oxidação transformaram visualmente. Mas os exames microscópicos descartaram essa hipótese. Os números digitais, 1247, eram traços intencionais, precisos, deliberados. Gustavo decidiu investigar mais sobre Antônio Figueiredo. No acervo da Biblioteca Nacional, encontrou uma coleção de cartas escritas pelo pintor entre 1870 e 1890, doadas por um descendente nos anos 1950. As cartas eram endereçadas a amigos, colegas, clientes. A maioria era trivial, mas uma delas, datada de 1881 e enviada a um pintor chamado Augusto Ferreira, continha um trecho perturbador. "Caro Augusto, tenho pintado muito ultimamente, mas confesso que certas imagens me assombram. Não são visões no sentido espiritual. Não creio em tais coisas. São antes intuições. Como se, ao olhar para o presente, eu visse sombras do futuro sobrepostas. Objetos que não existem ainda, mas que existirão. Formas que minha mão pinta sem que meu cérebro compreenda totalmente. Sei que devo parecer louco ao escrever isso, mas tu, que conheces a solidão do ateliê, talvez entendas. Há momentos em que o pincel se move sozinho,
e a tinta revela o que os olhos ainda não viram. Gustavo compartilhou suas descobertas com Dra. Fernanda. Juntos, publicaram um artigo acadêmico sobre o caso em 2021, intitulado Anacronismos Pictóricos, o caso da pintura de Figueiredo. O artigo gerou debate. Céticos sugeriram falsificação sofisticada, embora nenhuma evidência sustentasse isso. Outros propuseram explicações psicológicas. Figueiredo poderia ter tido uma forma de sinestesia ou pareidolia criativa, pintando padrões abstratos que, por coincidência, se assemelhavam a um relógio digital. Mas nenhuma explicação era plenamente satisfatória. A pintura hoje pertence ao acervo do Museu Republicano de Itu, exibida numa sala especial com iluminação controlada. Uma placa ao lado explica a história, apresenta ampliações do detalhe impossível, reproduz trechos do diário de João Batista Sampaio. Milhares de visitantes já passaram por ali, observando o retrato de um fazendeiro do século XIX que, inexplicavelmente, parece usar no pulso um objeto que só existiria 100 anos depois. Gustavo Mendonça continua colecionando arte histórica, mas nunca mais encontrou nada semelhante. Às vezes, quando olha para aquela pintura, ele se pergunta: teria Antônio Figueiredo realmente visto o futuro? Ou teria apenas pintado, sem saber, a imagem mais estranha já registrada na história da arte brasileira? A única certeza é esta: no pulso de João Batista Sampaio, para sempre congelado em tinta e tela, o tempo marca 12h47, e ninguém sabe por quê.